Iniciando mais análises falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Portal GE para falar dessa vitória sensacional contra o Cruzeiro. Alegria! Vamos lá, começar com a primeira notícia. Flamengo engole Cruzeiro e despacha um dos favoritos e vai forte atrás do Penta. Time rubro-negro faz sua melhor etapa inicial na era Jardim. Que jogo, que emoção. É um jogo que me preocupava demais por ser duas grandes equipes, Flamengo e Cruzeiro. E foi um jogo acirrado, no mesmo 1 a 0, depois encolheu, o Cruzeiro achou o gol. Conseguimos fazer o segundo, mas foi um jogo sensacional. O Flamengo no início pressionou muito, tentou no toque de bola, jogada de velocidade, usar as características, mas eu quero falar de três jogadores que para mim, assim, na parte que fizeram os gols e tiveram participação sensacional. Arrascaeta, maestro decisivo, é o cara que decide jogo e faz a diferença. Primeiro toque pro Pedro, pivô ali centralizado na meia-lua da área, onde tem que ficar, não é Pedro saindo para buscar a bola, ele tem que ficar ali naquela região ali para receber esse passe que ele recebeu nos dois lances, tanto no primeiro como no segundo gol, posicionar ali e girar, tanto para a direita, tanto para a esquerda, ter um toquezinho para o Arrascaeta, que chegou batendo, nada difícil, tudo simples. Arrascaeta tocou, Samuel Lino abriu espaço, puxou o marcador para a linha de fundo, abriu espaço ali, Pedro ajeitou, nesse espaço aberto, Arrascaeta teve o trabalho de dar o tapa diante do goleiro. Samuel Lino, mesmo jogado, Arrascaeta toca para o Pedro, centralizado ali, perto da meia-lua da área, dá um toque, deixa Samuel Lino livre, que tal corte e bate. O que não funcionou foi o Prata, acho que eu acreditava mais no Prata, na participação dele, na infiltração, na velocidade dele, e ficou um pouquinho perdido no lance, errou alguns lances, mas isso aí é normal no processo de organização, mas o certo ali é os quatro jogadores trabalharem essa movimentação. Jorginho pro Pulgar, dois marcadores, Jorginho principalmente na armação da jogada. Pulgar, pode ver no último lance do jogo, na bola, quando ele visa a bola, desarma, aí enrola com o jogador, é o Pulgar que eu gosto. Não é o Pulgar que deixa o braço, que tá a pancada na nuca, é o Pulgar que visa a bola, tira a bola e depois tá peitada, a gente se enrola com o adversário. Mas eu gosto desse Pulgar que visa a bola, que olha a bola, desarma na bola, depois olha de cara feia, tá peitada, puxa o jogador, vibra. Esse Pulgar que eu gosto. Emerson Royal, para mim, foi a principal partida dele, jogou demais. Tanto defensivamente como ofensivamente, se doou demais, gostei demais do jogo do Emerson Real. Aí o Lucas, acho que tá com um problema físico, não sei, já vai o segundo jogo que ele joga, que ele sai. Eu não tenho, tinha que perguntar ao treinador se ele tá com algum problema físico, já que ele é o único lateral esquerdo de ofício e faz 2 partidas que ele sai, não é questão técnica, que ele fez um bom jogo. E pra mim, ou ele tá sentindo uma coisa, tá jogando sacrifício, é bom até expor isso pra a torcida compreender, entender e ter calma em relação ao jogador. Léo Ortiz, Léo Pereira, perfeita, é uma dupla que se encaixou, é a dupla Léo que se encaixou, não tem explicação, né? Jogam bem, Léo Pereira para a seleção, Léo Ortiz teve sua convocação, mas os dois juntos se combinaram, se der certo, e zagueiro é isso, é a dupla que tá certo e os dois tá certo. Graças a Deus o Flamengo teve essa dupla que se deu muito bem e joga uma grande partida. Rossi não teve culpa no gol, nem aqui Jorginho tirou em cima da linha,
Falar que aquilo é gol, não. Tô pra ver certinho que a circunferência da bola ainda estava na linha do gol, não tinha entrado totalmente. Então, na circunferência, maior parte entrou, mas a regra é regra. Se a circunferência ainda bate na linha, não é validado o gol. Não sei porque tinha que ter que fala? O chip, jogo de Libertadores, jogo é um torneio tão importante, tão valioso, tão rico, não ter o chip ali para atestar gol, o que ajuda o juiz na hora ali, perdeu muito tempo revezando o lance, tivesse o chip, com certeza aceleraria o processo. Então o Rossi não teve culpa, o lance do gol, o Flamengo relaxou, o Flamengo tem que ficar ligado. E no final, assim, do jogo, o Flamengo com as substituições, o time estava bem mais ligado, marcando, pressionando o Cruzeiro, não deixando o Cruzeiro criar. E pode ver que na etapa final o Cruzeiro criou nada. Então foi no início do jogo, o Flamengo relaxou, não apertou a marcação, deu espaço e o Romeu acertou um belo chute. Então o Flamengo fez um grande jogo, acho que Jardim conseguiu entender a filosofia de jogo, estudou bem o Cruzeiro, abriu os espaços, pode ver nos dois gols foi lance que o Flamengo conseguiu abrir a brecha no toque de bola. Não foi o Flamengo que cruzou o chute fora da área, foi jogadas bem trabalhadas, onde havia um espaço e nesse espaço o Flamengo aproveitou. O primeiro gol para mim ficou muito claro do Arrascaeta, ele tinha dois marcadores, tocou, os marcadores olhar o Pedro, esqueceu de acompanhar a Arrascaeta, o Samuel Lino abriu para a esquerda, puxou o lateral direito, se não me engano, para fora da área, os dois zagueiros fecharam no Pedro e o passe do Pedro achou a Arrascaeta livre, que tem uma tapa perfeito. Então, foi uma leitura de jogo. Acho que o Jardim estudou o Cruzeiro, por isso que achou esse espaço. Para os dois gols são muito parecidos. A Arrascaeta toca, acha o Pedro, que dá um tapa igual para o Samuel Lino, entrar livre na área, cortar o Romeu e chutar no canto oposto do goleiro. Então você vê muito bem que é uma jogada que deve ter estudado e achado a brecha no sistema. Vamos para mais notícia sobre o Flamengo. Opa, não li uma aqui não, peraí. Flamengo acalma Pastor e se fecha e fortalece a mentalidade pela Libertadores. O clube viveu mudança no ambiente, tensões, fortalecimento do grupo. É isso aí, acho que assim, a reunião, acho que quando eu o primeiro tempo eu falei até aqui em casa, no segundo tempo o cara cansou, o cara tem que pedir para sair, ter humildade, falar, pô, eu tô cansado, troca aí, que esse jogo vale demais, não posso jogar 50% não, tem que estar fisicamente 100%, me doar ao máximo. Pode ver, no segundo tempo o Flamengo deu aquela relaxada, e aí é jogo que o Flamengo tinha que estar ligado, não ter espaço. O jogador que deu o chute teve espaço e não é para ter espaço ali para ele fazer aquele gol, tá? Aquele chute que ele deu. Então houve um relaxamento. Então o jogador tem que ter humildade e falar, pô, fisicamente estou esgotado, preciso sair, preciso dar oportunidade, saber que no banco tem grandes jogadores. Paquetá valeu milhões, Bruno Henrique ídolo que entrou no jogo, Carrascal, falei uma boa grana, também trouxe Carrascal com um investimento alto. Entrou o Everton Daúde, volante bom. Então o Flamengo tem banco. Então o jogador tem que ter humildade, falar, pô, eu tô cansado, vou dar a chance, vou descansar, vou dar a oportunidade hoje, me doei o máximo que eu pude. Isso aí é ter humildade. Ter fortalecimento mental para entender, compreender, não, pô, ter meu mais, vou dar oportunidade a outro jogador no banco que tem uma qualidade para ajudar o Flamengo. Então, o primeiro tempo o Flamengo fez muito forte, se doou muito. No segundo tempo,
Flamengo no início relaxou, depois voltou a encontrar seu futebol e levou o Flamengo a essa classificação. Vamos para a última notícia. Jardim elogia a atuação do time. Primeiro tempo muito forte. Flamengo provoca Gerson após classificação. Acho que assim que eu falei, ele achou espaço dentro do sistema defensivo do Cruzeiro. Os dois gols foram muito parecidos, uma jogada muito idêntica e que fez a diferença. Então, com certeza, deve ter estudado e trabalhado essa movimentação. E em relação à provocação do Gerson, acho que já é passado, acho que nem precisava pagar ele naquele jogo contra o Cruzeiro. O foco é no time ali, essa coisa do Gerson já passou e vamos seguir em frente. Acho que não tem nem muito o que falar sobre isso. Vamos para a última. Eu falei que a última tem mais uma aqui mais interessante. Nino Teza, zagueiro no chão, em gol da classificação. Quem ri por último, ri melhor. Atacante foi alvo de crítica após tibre sofrido no jogo de ida no gol do Arroio. Tem que esperar um pouco que tô acelerado. Eu tô vibrante ainda do jogo. Eu só queria dizer que valeu o investimento. O Flamengo gastou 25 milhões por Samuel Lino e nessas horas aí mostra quem é o craque, quem não é, quem é o grande jogador, quem não é o grande jogador. Então valeu o investimento, mostrou a sua qualidade, poderia ser um jogador afobado, estudado de esquerda, teve frieza, cortou o zagueiro e tocou no canto coleiro, mostrou sua qualidade, mostrou que o Flamengo fechou bem, trouxe um grande jogador, um jogador que esse ano se encontrou no Flamengo. Então é essa aí, essa é a análise para comigo, Eduardo, o GE, entra lá, tem outras notícias muito interessantes, há um trabalho jornalístico ali feito pelo portal, entre, lê a notícia, cria sua opinião, faça sua análise, junto vai ser o Flamengo ser campeão. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.